Boa noite a todos. Estamos aqui ajustando o celular para iniciarmos às 19 horas, conforme o combinado com vocês. Hoje nós vamos abordar o tema das perdas gestacionais. Só um segundo aqui, por gentileza. Informar que... Oi. Oi. Boa noite, doutora Camila. Oi. Que honra, que prazer recebê-la na noite de hoje. A honra é minha, deixa eu só ajustar aqui. Que bom. A doutora Camila, ela dispensa apresentações. Ela é uma profissional extremamente competente, uma pessoa humana, que tem uma bagagem imensa dentro dessa área. E nós esperamos que, através, né, dessa conversa, desse bate-papo, nós pensamos nisso, né, doutora Camila, da gente fazer uma conversa. Não é uma aula, não é um seminário, é simplesmente um bate-papo para esclarecer, as mulheres que fazem parte e fizeram também, né, do seu contexto clínico, dentro da área da medicina, e dentro da minha especificidade também na área da psicologia, atendi já muitos casos onde houve as perdas, então, gestacionais, né? E nós esperamos que a gente contribua, então, de alguma forma, através dessa conversa, para esclarecimento, tá? Convidamos também a todos a participarem com perguntas, se tiverem. Nós vamos ficar extremamente gratos, né, por todos aqueles que atenderam ao nosso convite, a esse chamado. Não é um tema muito fácil, mas é importante que a gente fale sobre ele, porque, afinal de contas, a morte ela é uma dimensão da própria vida, né? Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve e, finalmente, vamos nos dirigir para uma nova etapa, que seria o plano espiritual, enfim, dependendo das crenças religiosas, se houverem, né? Não necessariamente, mas, enfim, para nós, né, que temos uma orientação espiritual, sabemos que a vida continua. Né? Então, querida, eu vou já passar a palavra para você. Eu gostaria que você iniciasse para que a gente pudesse contextualizar bem o tema, e aí a gente vai, então, entrando, dando os nossos pitacos, né, e fazendo as Sim. nossas perguntas para esclarecimentos. Com vocês, doutora Camila Garcia. Nossa, muito obrigada. É uma honra, né, ter recebido esse convite. E assim, né, a área médica e a sua área, né, a psicologia, eu acho que elas são muito interligadas. Eu acho que todos nós temos um pouco um do outro, né? A gente tem Uhum. que ter um pouco do terapeuta, né? E o terapeuta tem um pouco do médico. Então, é quase uma continuação, uma simbiose aqui, né? Uhum. Então, eu escolhi a medicina porque eu sempre pensei na vida. E eu escolhi a obstetrícia porque eu sempre pensei na vida, né? Então, quando eu escolhi a obstetrícia, era porque, para mim, quando eu entrava na maternidade, era a única área feliz do hospital, Uhum. realmente feliz, né? Onde tinha muito sucesso. Então, quando eu pensava como estudante, né, como aspirante à médica, eu pensava numa coisa feliz, assim como as mães também, né? Quando escolhem a gestação, elas escolhem pensando no sucesso, né, na vida, na alegria, no começo, em vários começos, né? Então, a obstetrícia, ela, ela vem com toda essa carga de felicidade, assim como a maternidade, né? Mas o que as pessoas não supõem, e eu também não supunha quando eu comecei, era o quanto essa parte da medicina
ela vem acompanhada da perda. Uhum. Toda parte da medicina, ela vem acompanhada da perda, todo mundo já sabe. Mas ninguém espera nessa fase. Ninguém Sim. espera nessa área. Né? Ninguém está preparado para isso. Nem as pacientes, nem os profissionais. Nem quando eu entrei, nem quando eu escolhi por isso. Então, o que eu venho hoje trazer é informação, né? Porque eu acho que a informação te dá uma capacidade de processar as coisas melhor. Pelo menos eu, que sou uma pessoa muito racional, a explicação sempre me ajuda a elaborar as coisas emocionais melhor, mais facilmente. Então, o que eu venho trazer aqui é perda gestacional é uma coisa frequente. Ela acontece em média 20% das gestações, né? Então, ninguém daqui tá sozinho, tá todo mundo de mão dada, porque tem muita gente nesse barco. E assim, quando a gente traduz isso para números, né, 20% em cada 5 gestações, uma perda. Então, assim, é um número muito grande. Eu considero um número muito grande. 5 gestantes, uma vai perder. Então, é muito frequente. Isso não é desanimador, isso não é para desanimar ninguém, é pelo contrário. Porque na medicina, quando a gente tem uma coisa muito rara, ela é difícil de ser manejada. Quando a gente tem uma coisa mais frequente que acontece, a gente consegue manejar isso melhor. A gente consegue estudar isso melhor, a gente consegue encontrar recursos melhores para isso. Né? E até apoio um dos outros, porque isso é uma coisa que acontece frequentemente. Né? Então, eu acho que no começo, para começar tudo isso, você não está sozinha. Existe muita gente, além de ter passado pela mesma experiência, muita gente para te dar recursos para isso, porque é uma coisa recorrente e a gente tem subsídios para isso, né? Em ambas Então, as áreas, né, eu diria. oi? Em ambas as áreas, né, que Em nós, ambas as áreas. nós atuamos. Uhum. Em ambas as áreas. A gente tem a parte de se identificar com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo e ver o sucesso após esses insucessos, essas frustrações. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que passaram por isso e que superaram, né? Então, acho que é muito importante e pensar nisso. Nosso número muito alto é para eu desanimar. Não, é o contrário. É um número que é alto, é significativo, mas é para você realmente se fortalecer, porque hoje também a gente tem muito mais recursos do que antigamente. Então, tanto da parte terapêutica emocional, quanto da parte médica, em termos práticos, né? Então, hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha muitos abortamentos de repetição, né? Que são abortamentos, mais de 3 abortamentos consecutivos com o mesmo parceiro, né? Isso é classificação de abortamento de repetição, que antes a gente não tinha um tratamento, a gente não tinha um diagnóstico. E hoje a gente já tem Uhum. algumas explicações e algum caminho para tomar nesses abortamentos de repetição, que são os abortamentos que mais causam ansiedade e que mais causam cicatrizes, né? Porque são muitas frustrações, são algumas frustrações repetidas. Uhum. Então, hoje a gente já tem mais recursos, né? Então, falando nesse caminho aí do abortamento, da perda gestacional, né? A gente tem classificação dessas perdas gestacionais, até para situar as pessoas o que é uma perda gestacional, né? Sim, importantíssimo. A gente tem uma caixinha, né, na medicina e em tudo na vida para a gente colocar em caixas para a gente poder saber administrar. E uma delas é conceito. E o conceito da perda gestacional é quando uma gravidez, uma gestação que se inicia, ela não chega, ela tem uma interrupção em todo esse processo até o final. E dependendo da parte da gestação que ela acontece, a gente vai ter uma classificação, um estudo e um direcionamento. Né? Então, numa primeira fase da gestação, a gente tem os abortamentos, que são as interrupções dessa gestação antes de 20 semanas, ao redor de 20 semanas de gestação, ou um feto com menos de 500 gramas. E após esse período de 20 semanas,
ou o desenvolvimento do feto, que seria mais do que 500 gramas, a gente considera óbito fetal. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente conduz de maneira diferente, geralmente. E as causas também são diferentes. Então, dentre essas perdas gestacionais, a causa mais prevalente de todas é o abortamento. Que, felizmente, dentro de uma situação ruim, ela é mais fácil de ser manejada, inclusive, do que um óbito fetal. Esse abortamento a que você se refere seria o que a gente lê na literatura, o aborto espontâneo? Ou Isso. não? É a mesma coisa que Tá, aborto. tá. Uhum. Mas esse tempo, né, do início da gestação, ele é muito mais sensível, delicado. Então, as perdas acontecem em maior quantidade. Eu acho a estatística vai ter, em média, vai de todas as perdas gestacionais computadas, em média, 70% são abortos e não óbitos fetais, com nenéns mais desenvolvidos, com fetos mais desenvolvidos. A maioria acontece nesse começo. Por quê? Porque é muito delicado. Existem muitas. A maior causa de abortamento, de aborto espontâneo hoje em dia, não é culpa de nada, não é culpa de ninguém, na verdade, quase nunca é, mas são perdas genéticas na formação do embrião. Então, a grande maioria dos abortamentos, eles acontecem porque na hora que o espermatozoide junta com o gameta com o óvulo, e essa união vai começar a formar o embrião, ele passa por várias transformações, multiplicações celulares, e aquilo é muito complexo. E dessas etapas pode haver perda de material genético. Isso não quer dizer que a mãe ou o pai tenha alguma alteração genética passando para o filho. Não. É intrínseco da própria natureza desse processo que se desenvolve. A perda genética é muito. Não é que é fácil de acontecer, é bem possível de acontecer. Pelo menos E é esperado, né? é esperado. E aí é isso que aumenta muito a estatística da perda gestacional. Porque existem muitas variáveis ali, muitas etapas que têm que ser muito bem cumpridas para que forme uma célula viável. Então, quando isso não acontece, a gestação não vai evoluir. Aquele embrião não vai evoluir, ele não é viável, ele não vai, porque ele não tem material genético para formar órgãos, tecidos e funções, né? Então a gente tem que ter lá os cromossomos do pai e da mãe em união, e às vezes pode estar faltando muito cromossomo ali. Então ele não vai formar, a gestação pode andar um pedaço. E aí depois a própria natureza, o corpo, vai como se ele detectasse que alguma alteração ali aconteceu e pode evoluir para o abortamento espontâneo, com sangramento, e às vezes nem se forma um embrião, às vezes nem chega a formar um embrião inicial. Então, a grande maioria dos abortos, eles não têm uma causa, uma dependência de algum fator externo, né, de uma doença do pai, de uma doença da mãe, de algum hábito ruim que a pessoa tenha feito. Porque, sim, a gente tem hábitos que podem levar ao abortamento, facilitar. Tem, né? O uso de álcool, drogas, tabagismo, mais que 10 cigarros por dia. Isso aumenta muito. A gente tem outra interferência de doenças hormonais, como, por exemplo, de doenças da tireoide, tanto o hipo como o hipertireoidismo, né? Diabetes. Mas tudo isso aí é controlável. Né? A gente consegue, né, ajustar uma tireoide para uma próxima gestação, mesmo para aquela gestação. Manejar uma diabetes, né? Diminuir o tabagismo, e o ideal seria parar, mas enfim. A grande maioria é por coisas que a gente não tem controle, que ninguém tem controle. E aí são os abortamentos que a gente chama de inevitáveis. Não tem como evitar mesmo, né? E não quer dizer que isso vai acontecer de novo. Isso não é causa de abortamento de repetição.
né? E o que seria causa de abortamento de repetição? Seriam algumas doenças, por exemplo, algumas doenças autoimunes. A gente pode fazer imunidade contra a formação da placenta, contra a formação do embrião. A gente pode ter alterações vasculares, a gente pode ter alteração na formação da placenta, por ter anticorpos que vão lá e impedem a formação normal daquela placenta. Então, a gente tem síndromes de anticorpo antifosfolípide, a gente tem problemas de coagulação que vão formar vários trombos e coágulos nessa placenta e não vai deixar ela se desenvolver. Então, abortamentos de repetição são muito ligados a doenças autoimunes e não a esses fatores mais controláveis. Mas hoje em dia a gente tem como controlar esses fatores também, né? Existe uma medicação que usa... Que boa notícia. Que boa notícia, né? Uhum. Eu falava isso para as pacientes, calma, porque assim, tem uma medicação que mudou a história, essa história de aborto mudou completamente as histórias de aborto de repetição, né? Que a gente usa até, é um processo que não é muito legal durante a gestação, é uma medicação injetável, mas é uma medicação super segura e que assim, é bonito de ver, porque você vê histórias familiares mudando completamente, de famílias que tiveram 4, 5, 6 ou mais perdas e depois disso tiveram sucesso. Maravilha. Né? Sim, sim. Então, assim, a grande maioria não tem dependência de nenhum fator, acontece do acaso. Então, eu acho que é mais animador, porque é uma coisa da natureza, que todos os animais também passam por isso. E a gente está sujeita a isso. Mas que garante a gente novas perspectivas de que não há nenhum problema, de que podemos tentar novamente e de que eu sei que essa não é a melhor abordagem, né, emocional para você ter com a paciente, de explicar que ela vai ter outras possibilidades, porque aquela perda é aquela perda. Outra gestação não vai substituir aquela. Com certeza. Mas eu preciso passar essa informação que tem um universo de coisas pela frente para ser feitas e que ela tem inúmeras possibilidades de sucesso. Uhum. Maravilha. Né? Sim, sim, sim. E o que caracterizaria, então, os outros tipos de abortamento? Além do aborto de repetição, do aborto espontâneo, você poderia contar para nós, né, o que que dentro da sua experiência clínica, principalmente com gestantes de alto risco, né, que eu me lembro de você contar assim vários episódios, né, dentro do hospital. Explica para nós, então, como é que funciona. No pré-natal de alto risco, né, que eu fiquei muitos anos, e até a doutora Raquel, que está aqui assistindo, já mandou um oi para mim aqui. Né, que linda! Boa noite, doutora Raquel, seja bem-vinda. A minha companheira de fé, né, porque trabalhar num hospital e na emergência, né, ela era minha dupla de vida, assim, né, de consultório e tudo, então a gente já vivenciou muita coisa junto, ela também fazia gestação de alto risco, e assim, um dos grandes desafios, na verdade, o abortamento geralmente chegava mais pra gente no pronto-socorro, menos no pré-natal, né? E o óbito fetal era mais de pacientes que a gente acabava acompanhando muito ali na gestação de alto risco, né? Quais seriam essas situações de risco, né? Por uma perda gestacional mais tardia e aí muito mais dramática, eu acredito, de um impacto emocional enorme, assim. Eu não posso quantificar, né? Ah, um aborto é isso, o óbito fetal é outra coisa, mas inclusive o impacto para o corpo é diferente. Né? Você tem todo um bebê muito formado, às vezes grande, de final de gestação, e acontecer aquela perda. É uma coisa impactante para todo mundo, para a família, para a gente, né? Porque não dá para falar que a gente não é afetado. A gente tenta não demonstrar, mas a gente é afetado. E aí a gente tem outras causas que permeiam, principalmente essa
Gestação de alto risco. O que pode ser? A pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão durante o tempo da gestação, que pode ser uma hipertensão crônica, que virou uma hipertensão crônica mais uma hipertensão gestacional, né, que é a pré-eclâmpsia. Isso pode, que é o aumento da pressão arterial, isso pode aumentar a chance do óbito fetal, da perda gestacional mais tardia, tá? Então, é um controle muito grande que a gente tem que fazer durante toda a gestação, assim como aqueles que eu falei do abortamento. Diabetes, pode ser uma diabetes gestacional, como pode ser uma diabetes tipo 1. A paciente já tem uma diabetes, às vezes, desde a infância. É muito mais difícil de controlar. E é uma coisa que pode levar, ser uma das causas dessa perda mais tardia, né? A gente tem malformação, que acontece muito no nosso pré-natal de alto risco. A gente tinha muitas malformações fetais. Então, muitos, dependendo da síndrome genética, não chegavam ao parto, né? Eles tinham o óbito intrauterino, e porque a própria síndrome genética ali também limitava. Ela não limitava ali no começo, no abortamento, mas ela pode limitar no final. Então, algumas síndromes genéticas podem influenciar nessa perda gestacional. A prematuridade, né, às vezes não é um natimorto, mas pode ser um neomorto, porque nasceu muito antes do tempo, ou porque o útero não aguentou. Tem uma patologia que chama incompetência istmo-cervical, que ele não segura o peso da gestação e o colo abre. E esse neném nasce de parto normal, sem dor, muito rapidamente, espontaneamente, muito pequenininho, e muitas vezes não resiste, né? Então, a gente tem patologias, essa pode ser enumerada também. Gestação gemelar pode acontecer, principalmente de um dos gêmeos irem a óbito e o outro não, porque pode acontecer o que a gente chama da síndrome da transfusão, feto transfusor transfundido. Um consegue roubar do outro toda a circulação para ele. E às vezes um vai a óbito e só nasce um. Então, gestação gemelar é sempre uma gestação de alto risco, porque não é o nosso natural. Tem animais que têm gestações múltiplas e é o natural para eles, pra gente não é. Então, assim, a gestação gemelar é lindo. Pra gente, a gente arrepia o cabelo. Né? Meu Deus do céu, gemelar, meu Deus, vamos ficar atento. Então, gestação gemelar é uma delas. E algumas malformações de cordão umbilical, que pode dar nó no cordão umbilical e ele apertar esse nó e não levar a circulação suficiente para o bebê. Existem malformações do cordão umbilical dentro do cordão, de ter artéria umbilical única, porque é para ter duas artérias e uma veia, às vezes tem só uma artéria. Muitas vezes isso vai muito bem, sem problemas, mas pode ser uma das causas de perda gestacional. A própria doenças da placenta, uma placenta insuficiente que não resiste até o final da gestação, ou um descolamento da placenta, que é uma coisa totalmente imprevisível, não tem como a gente prever, esperar. Um sofrimento fetal do neném dentro da barriga. Já ouviu falar, né, que o neném às vezes fala, ai, fez cocô na barriga. Sim. Vamos fazer o parto correndo? O cocô na barriga, que o neném ali liberou esfíncter e liberou ali o conteúdo intestinal, ele é um sinal de um sofrimento, de uma falta de oxigenação para o neném que a gente não sabe por quê, muitas vezes. E muitas vezes dá tempo de fazer o parto rapidamente e consegue resolver aquilo. Mas às vezes não, às vezes passa despercebido, porque não tem um sinal de alerta, não tem uma dor, né? Às vezes o neném pode parar de mexer. Então, o que a gente orienta sempre, ficar atento à movimentação fetal, ficar atento à movimentação do fetal. Então, assim, às vezes a gente tem patologias associadas, mas às vezes o que é mais desconcertante é que às vezes a gente não tem uma resposta para dar. E aí é o que entra, né? A gente, como médico, né, tem que ajudar na cura, tem quando possível,
Uhum. tem que amenizar a dor, né? E consolar. Amenizar a dor o máximo que puder e consolar sempre. Mas é uma situação difícil, porque realmente, muitas vezes a gente não tem resposta. A gente procura, 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 procura. Mas não só na obstetrícia, mas muitas coisas. Aqui a Luciana está falando, ó, meu esposo nasceu prematuro devido a fazer cocô na barriga, nasceu de 6 meses. Então, exatamente isso. É, foi um parto bem complicado, provavelmente, porque um neném de 6 meses é muito pequeno para você fazer uma cesárea de emergência, é risco para a mãe, risco para o bebê. Mas é isso, não tem outra opção. Tem que fazer o parto para ter alguma chance de sucesso. Então, e aí a gente vai vendo, né? Quantas histórias de sucesso e quantos que ali no meio do caminho alguma coisa aconteceu. E a gente, né, tenta sempre achar uma explicação para que essa explicação nos dê um tratamento, nos dê uma luz, para que outras próximas gestações isso não aconteça. E as mulheres que passam, né, por esse tipo de experiência, elas têm muita dificuldade para encarar uma próxima gravidez? Isso tem a ver só com a mulher ou o casal em si acaba tendo algum tipo de dificuldade nesse sentido? Então, as que eu pude acompanhar, né, por um período mais longo, Uhum, aqui, ó, a Patrícia está falando da rubéola. Rubéola é uma das causas de abortamento também. Rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, que quando não vai para o abortamento, é, sífilis também, eles podem gerar bebês com muita malformação. Então, quando não aborta, são bebês malformados e malformações neurológicas, assim, gravíssimas. A rubéola, nem tanto, mas sim, grave. Mas toxoplasmose, citomegalovírus e sífilis neurológica são extremamente incapacitantes, assim, incapacitantes mesmo. uhum, Mas o tempo, né? uhum, Acho que varia muito. Acho que varia muito se isso acontece no início ou no final. Porque o que eu vejo é o impacto maior é sempre nos óbitos fetais. Então eu vejo um baque muito maior. E o corpo recuperar também precisa de mais tempo. Então, a primeira coisa que me perguntavam sempre, seja no hospital ou mesmo no consultório, quando eu posso engravidar de novo? uhum. Então, eu não via muita resistência às pessoas, no geral, a querer uma nova gestação. Pelo contrário, eu sempre via elas já querendo planejar uma nova gestação, né? Então, geralmente elas esperavam o tempo recomendado e depois já começavam. Eu não vi pessoas que desanimaram ou que não tentaram novamente. Eu não tive isso na minha experiência. Uhum. A não ser que já tivesse prole constituída, vários filhos. Foi uma gestação talvez inesperada ali, que aconteceu achando que estava na menopausa, alguma coisa assim, e realmente já não era, não fazia parte da programação da família, e aí sim, pode ser que tenham parado por ali. Mas Uhum. geralmente, quando é o início de vida familiar, não, eu sempre vi uma persistência grande e a pergunta mais frequente quando eu posso engravidar de novo. E esse tempo é um tempo que é ditado fisiologicamente ou emocionalmente? Como que funciona? Eu sempre falava, olha, eu vou te dar um número, mas Uhum, esse número é variável, né? Você vai ter que a gente vai ter que depois avaliar o impacto emocional disso. Mas o número é o seguinte, né? Quando é um abortamento que foi sem necessidade de nenhum procedimento, ele veio só como uma menstruação mais abundante, não deixou nenhum resto dentro do útero, e era só realmente um coágulo ali para sair. uhum, Falando em termos bem práticos,
Eu sempre orientava uns 3 meses para 3 tentar meses. novamente. Uhum. Mesmo com de 3 a 6, né? Se tivesse feito uma curetagem, vamos esperar esse útero passar por mais ciclos, por Uhum. mais endométrios ali dentro, descamando, proliferando, descamando e proliferando, para deixar o corpo recuperar e o emocional também. Então, eu acho que 6 meses seria muito bom, mas tem gente que não conseguia esperar esses 6 meses. Então, eu falava de 3 a 6 meses. Tá? Nesses casos que muito tranquilos. Abortamentos que foram menstruações mais abundantes, ou ficou alguma coisinha, precisou fazer uma curetagem muito simples, 3 a 6 meses. Agora, os óbitos fetais, então vai depender. Se Uhum. foi um parto, aí a gente vai lidar com parto, Tá. né? E aí que eu falo que o impacto emocional é muito grande, porque é o parto de um filho que, né, teve uma morte intraútero. Se for um parto normal, então a gente vai seguir as orientações de parto. Se o bebê foi o natimorto, ele veio por parto normal, é 1 ano. Que é a mesma orientação para a gente dar para uma gestante que teve um bebê vivo. 1 ano para Uhum. uma próxima gestação. Parto cesárea. Ah, por que parto cesárea? Parto cesárea, por exemplo, numa situação de um prematuro, que a gente precisou fazer rapidamente, né? Ali, porque geralmente é parto normal. E aí eu vou explicar por quê, né? Uhum. Mas numa situação de emergência, mas não deu tempo. Então a cesárea foi feita para tentar salvar esse bebê, mas não deu e foi feita uma cesárea. Então a gente pede também como se fosse uma paciente que teve um bebê vivo que fez uma cesárea, 1 ano e meio. 1 ano e Porque esse meio. útero Tá. precisa cicatrizar para receber Uhum. uma próxima gestação. E o protocolo é a maioria que a gente de indicação de parto para óbitos fetais é parto normal. Tá. Ah, mas dói, eu vou passar por um trabalho de parto, de uma situação de sofrimento, eu quero uma cesárea. A gente vai conversar com essa paciente e explicar o porquê. Porque não é porque a gente quer fazer ela sentir dor, mesmo porque a gente tem anestesia, tem tudo isso. Uhum. Mas é para preservá-la para uma próxima gestação. Em alguns casos, né? Na maioria dos casos, vamos preservar, porque no parto normal você vai estar muito mais rapidamente para outra gestação, né? Às vezes os bebês são muito pequenos e abrir um útero muito pequeno é um risco muito grande. E outras vezes, às vezes pode ter acontecido porque essa paciente teve uma bolsa que se rompeu muito prematuramente e essa paciente às vezes ficou internada para esse neném ir crescendo, porque quando a bolsa rompe não precisa fazer o parto. Se ele for um prematuro, essa paciente vai ser monitorada, né, sinais de infecção, e a gente vai segurar, vai monitorar a quantidade de líquido, vai segurar essa paciente em repouso, vai ficar hidratando e segurá-la no hospital muitas vezes, com controle de temperatura, controle de infecção, porque a partir do momento que abriu a bolsa, qualquer patógeno pode entrar ali, infectar. Então, às vezes, a gente tentou de tudo, mas a gestação não foi, porque rompeu muito precocemente, esse neném era muito pequenininho. Essa gestação se estendeu por um tempo, mas não deu. Aí que a gente realmente não pode fazer uma cesárea. Por quê? Porque o risco de uma infecção ali dentro da cavidade uterina, se a gente faz a cesárea, a gente abre essa infecção para a barriga. Uhum. E aí, na hora que abre para a barriga, a gente tem um risco de sepse para a mãe. Então, aí a gente vai colocar um risco de, de morte materna, que a gente não quer de jeito nenhum uma coisa dessa. Claro. Mas isso bem claro, isso é em Uhum. caso de infecção, isso não é caso de cesárea normal, tá, gente? Cesárea normal pode ser feito normal, não tem Uhum. problema, não tem. Aliás, eu Não, acho super não tem legal. nenhuma contraindicação, né? De Nem ser não, feito, não, nenhum. nunca me arrependi de Uhum. ter feito uma cesárea na minha vida. Uhum. Aliás, nunca me arrependi de nada, né? Mas isso aí são situações especiais. Então, e aí a Maria Amélia perguntou assim, se a pressão é mais do marido ou da mulher para uma próxima gestação. Geralmente da mulher. Os maridos
na minha experiência, geralmente eles ficam mais calados, mais ali nos bastidores. E no suporte, né, também. Geralmente sim, geralmente sim. Muito Então, bom. essa próxima gestação vai depender muito do procedimento que foi realizado. E quanto à questão do óbito intraútero, né, você poderia falar um pouco sobre quais são os procedimentos médicos assim mais utilizados para que se finalize, então, esse processo tão doloroso, né, do ponto de vista humano? Sim, muito, muito. O procedimento é a gente estimular, induzir um parto normal, Uhum. né? Nas perdas de mais tardias, estimular Tá. um parto normal, né? Com medicação no colo do útero, se o colo estiver fechado, para que esse colo se abra, depois a gente estimula a contração uterina com outra medicação. Quando é nos abortamentos, se já estiver sangrando, a gente monitora esse sangramento, faz ultrassom para ver se já eliminou tudo, dá um tempo para ver se o corpo consegue eliminar sozinho. Não conseguiu, eliminou uma parte, ainda tem resto, aí a gente vai fazer esse mesmo trabalho. Aí vai tentar o esvaziamento uterino e pode ser indo para curetagem e tem também. Mesmo na Uhum. curetagem, o mesmo comprimido que a gente coloca dentro lá no colo do útero, para ele trabalhar o colo, ele começar a ceder para eliminar ali o material que está ali dentro. O material que eu falo, não me entendam mal, mas é o nome que a gente tem que usar, né? Uhum. Muito bom. Nossa, quanta riqueza, né, de detalhes e que Muitas podem, variáveis. de fato, vocês que trabalham nessa área realmente lidam com circunstâncias, eu diria que até inusitadas, né? Mais Sim. inusitadas, né? É. Tem uma pergunta aqui para você. Como era para você e para a equipe ter que dar a notícia do óbito gestacional? Olha, é muito sofrido, muito sofrido. E, e assim, em tudo a gente tem que dar a notícia de uma maneira. Era muito difícil, e entre os meus colegas também era muito difícil. É uma coisa habitual entre nós, por mais que isso não aparente muitas vezes. A gente tem que dar a notícia de uma forma clara para o paciente, tem que esclarecer o que está acontecendo. Mas, e assim, você tem que filmar o paciente, você tem que dar uma analisada no paciente, como você vai falar aquilo, porque você tem que ver as crenças que aquele paciente tem. Como você vai abordar aquilo? Você vai abordar de uma forma mais racional, de uma forma mais espiritual. Vai depender muito. Por isso que na anamnese que a gente tem com os pacientes, a gente já pergunta, né? Qual a sua Uhum, religião? Você tem uma religião? Você não tem uma religião? É sempre uhum, para a gente já estar preparado ali uhum. para essas situações graves, que ajudam muito ter essa informação. Com Então, certeza. Hoje depende já muito. existe até desculpe, só para completar o que Não, você por está favor. falando, né? Existem protocolos espirituais, né, que nós utilizamos, né, dentro da área tanto da medicina como da psicologia, que é justamente para a gente poder contar com as crenças, né, das pessoas e poder adequar a linguagem em termos de comunicação de más notícias, né? Porque Sim, seria mais ou menos isso, né? A gente pode exatamente. sempre dar boas notícias, né? Ou más notícias. Então, nesse É, sentido, conhecer as crenças, né, nos auxiliam muito para você organizar o discurso, poder ser mais acolhedor, às vezes, né, no sentido de entregar aquilo que você tem que, de fato, orientar. sim, é um recurso, assim, valiosíssimo,
né? Uhum. Porque muda totalmente a abordagem e às vezes a paciente, ela tá meio num choque ali. Então é muito difícil a gente saber até ali naquele momento o impacto que aquilo teve, né? É sempre, e assim, eu falava que é ir com pés de lã. Você imagina um sapatinho assim, um pé de lã? Você vai bem devagarinho, mas sempre de uma maneira muito clara, Uhum. né? Tem que passar toda a informação. Às vezes a pessoa está num grau que ela não entende. E Sim. aí, às vezes, o marido ajuda, porque eu me lembro de uma paciente que eu lembro direitinho que eu não consegui, ela falou que, né, o bebê não estava mexendo fazia 3 dias, era muito tempo já sem mexer. Eu não Uhum. consegui achar o batimento cardíaco no sonar, né, que é aquele aparelhinho que vê o batimento do neném, mas às vezes pode ser que a gente não consiga pegar. Então eu levei para o ultrassom. Uhum. E aí lá no ultrassom achei e a gente tinha uma salinha do lado lá na residência que tinha ultrassom. E aí eu vi que coração paradinho. E Uhum. aí eu tirei ela daquela sala escura, porque eu não ia falar ali sem Sim. olhar para ela, né? Voltei Uhum. ela pro consultório, falei, ó, mas mostrei pro marido, olha, o coração, já falando, não tem batimento. Uhum. E aí fui conversar com ela, falei, olha, o coração do neném não parou de bater, a gente vai ter que investigar ainda, né, qual é a causa. Mas o motivo dele ter ficado tanto tempo sem mexer é porque ele já não tinha mais vitalidade. E ela bloqueou completamente aquilo, falou, então tá, então, na minha consulta de pré-natal, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que Uhum. fazer? E aí aquilo assim, né, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? Para ser mais clara Uhum. e de uma maneira doce, né? É a Então, fase do choque, do entorpecimento. É, é, a pessoa, ela fica tão entorpecida que ela não consegue processar a comunicação, aquilo sim, que você está colocando, e não consegue absorver e internalizar, né? não Porque era seria, cognitivo, era o processo, o sim, sim, é isso processamento. mesmo, é isso mesmo. Uhum. É, E aí, cada caso é um caso. cada Então, caso assim, é um caso, eu né? ia com pés de lã, Sim. Uhum. sempre tateando ali e ver por onde eu podia entrar. Mas, de todo jeito, a mensagem tinha que ser muito clara. E, e aí, como a Maria Amélia perguntou como era emocionalmente, né, para a Uhum. equipe, a gente se mói por dentro, mas a gente tenta não passar isso, porque o médico ali ele tem que te dar segurança, né? Se ele cai também, Uhum. lógico que eu já chorei com o paciente, mas é igual mãe, né? Se a sua Sim. mãe tá com dor em casa, a casa acabou o mundo. Você fica olhando pra Uhum. cara dela, já sarou, mãe? Mãe, já Uhum. sarou? Né? Uhum. Porque agora, se você tem uma notícia péssima, o filho olha para a mãe, se a mãe falou, não, tá tudo bem, ele sabe que vai estar tudo bem. Uhum. Agora, então, o médico é frio. Então, a gente tenta passar em segurança, porque ele tem que olhar para a gente e falar assim, não, ele tá ali, né? Passar aqui, eu estou aqui por você. E a gente processa isso por dentro também. Uhum. É, mas seria muito bom, né, que houvesse a possibilidade do psicólogo atuar um pouco mais, né, tanto Muito. junto à equipe médica, né, como nessas ocasiões onde há necessidade dessa comunicação. Eu penso que, no caso, ele acaba sendo treinado para isso, né? Sim, Ah, sim, muito melhor do que nós, sabe? Porque a gente não, precisa de não é que assistência. é melhor do que nós, né? É que, na verdade, se a gente for imaginar a programação do curso em si, né, Né? Não é que as tem. disciplinas, né, te preparam justamente para você poder estabelecer esse diálogo de acolhimento um pouco mais humanizado, né? E os médicos no hospital, principalmente na emergência, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, né, nesse sentido. Eles estão preocupados
em salvar a vida. Né? Sim. O teu olhar, ele está nos aparelhos, na resposta do organismo. Então, como você vai pensar naquele momento em organizar uma linguagem, né, nesse sentido? Né? E aí é que eu penso que a abordagem multidisciplinar para algumas condições, né, tanto hospitalares como clínicas, elas se compõem, né? Elas se complementam, o que, com certeza, o benefício será para o paciente, porque o objetivo é sempre o paciente. No caso da especialidade da obstetrícia, transcende até, né, o paciente, porque aí é a família, o casal, né, mais o bebê gerado, na verdade, a gente já entra nessa dimensão da família. Sim. É imprescindível, é o que eu falei no começo. Para mim, o terapeuta e o médico tinham que estar ali, juntinho, de mão dada, e pelo paciente, e até pelo médico, porque a gente ali também sai destruído, viu? Bem, eu queria aproveitar uma pergunta anterior, que foi feita pela Patrícia. Camila, se você me permite, ela nos questiona sobre a questão da saúde mental do casal. Como é que fica, então, quando há uma perda, seja um óbito, ou seja um abortamento, como fica a saúde mental? Bem, eu diria que o que acontece quando existe a perda é que após a perda, e vamos definir então o que é a perda. A perda é uma reação emocional, né, que acontece quando algo, né, não dá certo, vamos dizer assim. E o luto é um processo que se desencadeia logo após a perda. Né? Então, o processo de luto é uma reação emocional frente a uma perda, seja ela simbólica, ou de circunstâncias que não, através da morte, né, como a gente costuma dizer, uma morte concreta, né, no caso do abortamento, mas é uma resposta emocional, por um vínculo que se forma. Então, muitas mães perguntam aos psicólogos, né, se, na verdade, o casal, muitas vezes, né, é possível a gente estabelecer um vínculo já com o feto, no caso, né? Vamos falar de uma gestação inicial, né? Sem que a gente saiba que a mulher está grávida, né? E a resposta é sim, porque existe uma parte da biologia que é emocional. Então, o organismo manda um sinal para o psiquismo, certo? Da mulher, principalmente, certo? Onde ela vai reconhecer que existe algo ali. E é nesse momento que se estabelece o que nós chamamos de vínculo afetivo. Então, é possível ter um vínculo afetivo com a criança, mesmo que não haja o nascimento. Sim, isso é real, isso precisa ser validado, isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser falado, porque a criança concreta, ela não aparece, mas ela existiu. E nós precisamos, né, auxiliar nesse aspecto, a validar o sentimento da família. Mas, em termos de saúde mental, no início da gestação, quando há o diagnóstico de uma perda, a pessoa entra num estado, então, de entorpecimento, de choque, né? E a gente vai avaliando o grau da dificuldade da elaboração desse processo de luto já desde o início, porque através do discurso. Então, nessa fase, normalmente a gente encontra falas do tipo assim: não, isso não pode estar acontecendo. A gente vai vendo que ali já existe uma certa dificuldade. Nesse momento, vão ocorrer também sentimentos de irritabilidade, de frustração, de revolta, para o casal
sendo que isso acontece mais intensamente com a mulher, né? E aí, no discurso, o que que vai aparecer? Por que que isso acontece comigo? Será que o médico fez o suficiente? É minha culpa, né? Que bom que você começou a tua fala já eximindo todo mundo de qualquer tipo de culpa nesse sentido, nesse aspecto, né? Mas o discurso, ele vem carregado, ele vem permeado dessas informações, né? E o que que acontece numa fase assim um pouco posterior, né, em termos de saúde mental? É para que a mulher e até o casal possam reverter ou diminuir a dor na tentativa de recuperar o controle, né, gente? Porque a morte é o único processo irreversível que existe. E ela te coloca dentro de um sentimento que é a impotência. A impotência total, ao que o Freud chamou de ferida narcísica, né? Que é Sim, quando a gente perde totalmente controle. o controle, né, da situação, a gente não tem como intervir, né? E aí vem aquele discurso, né? Ai, se eu tivesse feito isso ou aquilo, talvez o meu bebê ainda estivesse aqui. Então, a gente vai reconhecendo as fases do luto através dessas colocações. Né? E quando há uma tristeza muito grande, que se estende por mais de 2 semanas, né? A partir do primeiro mês, a gente já começa a suspeitar de uma possível depressão. Né? E aí seria interessante, então, o acompanhamento profissional, né? Caso a pessoa não consiga dar sequência na vida, não queira se alimentar, não quer sair da cama, ela se isola, né? Se isola inclusive da família, porque a gente abriu a live falando, né? A nossa proposta era falar sobre o luto não reconhecido. Né? Sim. E a grande maioria dos abortamentos, né, não se fala no assunto. É como se fosse um tabu. Né? E ao se falar, a gente se depara com aquilo que eu chamo das pérolas do luto. Sabe quais são as pérolas do luto? É aquele Não. discurso assim, né, do tipo, ai, mas olha, você é tão jovem, você vai engravidar de novo. Ah, pensa bem, a gestação estava no começo. Então, a gente vai ouvir coisas assim que são inadmissíveis, né? Que funcionam como uma espécie de afrontamento, porque você não é capaz de estabelecer uma atitude, vamos dizer assim, de resiliência e de compaixão, né, frente àquela dor, né, pela qual a pessoa está passando. Né? E no caso do óbito ainda intraútero, crianças pequenas, né, você ainda tem que lidar com a dificuldade de não ter o corpo. Você não pode fazer os rituais fúnebres, né, que nós chamamos de rituais fúnebres, que é o enterro. Pode falar. Fala. Nos óbitos fetais acima de 500 gramas, Hum, você pode. É emitida a declaração de óbito e pode uhum. sim fazer tudo. Nos Ah, que bom. abortamentos, geralmente não, Uhum, porém, se a família quiser, pode, tá? Mesmo no uhum. aborto. Ah, Menos tá. de 500 Uhum. gramas. Não é o habitual, geralmente as famílias não solicitam, mas a gente tem esse respaldo que a gente pode fazer mesmo assim, se a família requerer. Ah, que bom. Isso é muito bom. Mas, de qualquer Sim. forma, quando você é impedido, né, de realizar, Sim, vamos dizer assim, porque você não, essa... não construiu memórias visuais, Isso né? mesmo, isso Eu acho que mesmo. esse é o difícil que ninguém entende, como se aquilo não existisse para os outros, mas para ela existiu. E Com existiu, certeza. aquilo é real. Com certeza, com certeza. Então, essa falta de concretude
pode gerar ali na frente o que nós chamamos desencadear, né, um processo que nós chamamos de luto adiado inicialmente, que seria você simplesmente negar o fato, ou não se permitir viver esse luto, então você adia, ou a mulher e até às vezes o próprio casal entrar naquilo que nós chamamos do luto complicado, que aí seria já a necessidade de ter um acompanhamento, e fazer com que as pessoas possam se sentir acolhidas, amparadas e, com certeza, orientadas, né, na forma como elas vão conduzir as suas vidas dali para frente.